Bom dia, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica do Discípulo, nossa escola dominical. É um prazer sempre ter vocês aí estudando conosco esse contexto do Novo Testamento, essa parte que não é fácil de entender, difícil de explicar, um período negro da história do povo judeu, com poucos registros, e aí nós nos valemos dos tempos aí, dos registros do período da Babilônia, do período medo-persa, dos gregos e dos romanos, para entendermos o contexto aí do Novo Testamento, até a chegada do Cristo, Messias, o prometido de Deus. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu quero orar com vocês antes da gente continuar a nossa aula de hoje. Pai do céu, nós damos graças ao Senhor porque Tu és bom, e o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de podermos estudar, de aprender do Senhor, de conhecermos através da história a revelação do Senhor, como o Senhor tem se manifestado a nós, como o Senhor, ó Deus, pôde trazer o Redentor, o Salvador, Cristo Jesus. E nós estamos aprendendo, ó Deus, esse contexto, esse momento da história, até a chegada de Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, nos faça compreender o que é vontade do Senhor e como o Senhor conduz todas as coisas. Nós pedimos isto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, só nos colocando dentro do contexto onde nós paramos, nós falamos aí um pouco da formação do Império Romano, mas fomos antes disso, falando um pouquinho do exílio do povo hebreu, do povo judeu, da nação de Judá, mais precisamente, quando foi levada cativa pela Babilônia, o que isso trouxe como consequência, embora não tenha sido a nossa ênfase. E aí nos prendemos no retorno do povo do exílio da Babilônia, quando a Pérsia assume o império, domina a Babilônia, e Ciro, num decreto, permite que o povo judeu retorne à cidade de Jerusalém para reconstruí-la e reconstruir também a sua história. Fizemos o valor desse regresso histórico, falando aí da primeira turma que veio, com Sesbazar, depois com Neemias, Esdras, esses que foram importantes para a formação da moral, da ressuscitação do javismo, do nacionalismo judaico, de como isso foi importante para a continuidade da história do povo judeu. Falamos do conflito que existiu desde esse retorno do exílio da Babilônia até a cidade de Jerusalém, com os que lá habitavam, que lá viviam, a cidade de Samaria com os samaritanos, ou os moradores da região de Samaria, os atrapalhos que eles tiveram. Falamos das tensões que existiam dentro desse relacionamento, até porque, terminando o período persa, do domínio persa, a gente tem aí a chegada do domínio grego, e com os gregos a conquista da Babilônia e a morte de Alexandre o Grande, os generais que assumem depois o Império Grego, os 4 generais, e aí nos prendemos a 2 deles, Ptolomeu e Seleucida, e aí falamos desse domínio dos Ptolomeus na região da Palestina, do Egito, dos Seleucidas na região da Babilônia, da Ásia Menor, e depois do domínio Seleucida também nessa região da Palestina, o domínio deles, subjugando aí os Ptolomeus, e aí do Egito também. Paramos aí nos conflitos internos que existiam dentre o relacionamento dos judeus com os gregos, dos judeus com os samaritanos, e aí a gente vai seguir a história daí por diante. Nesses conflitos internos a gente já falou das questões éticas, morais, dos problemas que haviam dentro da religiosidade
do povo judeu nesse período com os sacerdotes, a corrupção dos sacerdotes, as propinas oferecidas para as autoridades, especialmente aí Antíoco IV, desses subornos que eram dados a ele para assumirem um papel de sacerdotes. Falamos de Jeshua, falamos de Menelau, e aí a gente segue daí por diante, porque nós paramos exatamente nesse contexto dos problemas internos da nação ou do povo hebreu. Não vamos falar da nação de Judá, mas vamos falar aqui dos judeus, a formação do judaísmo. Então nós vamos seguir a partir daí, porque nós paramos aí nessa parte da história, das decisões de Antíoco, né, da posição de Antíoco frente à religião dos judeus e a posição dos judeus frente a esse momento também de falência dos seleucidas aí de Antíoco IV. Vamos ver as medidas outras de Antíoco IV em relação ao judaísmo ou aos judeus daquele período. Em 168 a.C., Antíoco invadiu, fez novamente uma investida contra o Egito. Para a gente se lembrar da aula passada, ele tinha tentado invadir o Egito e teve sucesso, foi vitorioso, no regresso saqueou o Templo de Jerusalém com o apoio de Menelau. Mas depois ele teve vários outros problemas, dificuldades aí já com o Império Romano, já com a iminência dos Ptolomeus de retomarem a conquista da Palestina. Então eles estavam enfraquecidos. Então ele tenta uma nova investida contra o Egito em 168 e encontra, de certa forma, uma facilidade para entrar no Egito e conquista o Egito, né? Entra na chamada antiga capital de Mênfis, e quando marchava para Alexandria, ele se sentiu mais fortalecido com a conquista do Egito. Então, marchando para Alexandria, ele recebe o ultimato do Império Romano para que eles saíssem do Egito. Como ele já tinha problemas com o Império Romano, ele rapidamente obedece essa ordem do Império Romano para que não invada Alexandria, mas que retorne para suas origens, para o seu lugar de origem. E nessa ordem ele acatou prontamente, mas se sentiu humilhado, se sentiu enfraquecido na sua autoridade, no seu poder, mas não hesitou em obedecer o Império Romano. No ano seguinte, em 168 depois de Cristo, ele envia um dos seus comandantes, que era mercenário, chamado Apolônio, né? O comandante dos seus exércitos aí mercenários, mísios, como eram assim chamados, e acumula ali uma grande força e invade a cidade de Jerusalém como inimiga. Embora a estratégia de Apolônio tenha sido um tanto desumana, antiética, porque ele vai à cidade de Jerusalém, a sua caminhada tem a proposta de ser uma caminhada amiga, de não ter nenhum caráter de conquista, de guerra. Então ele entra como amigo, mas faz reféns muitos moradores de Jerusalém, faz uma chacina na cidade de Jerusalém, mata muita gente, deporta muita gente, escraviza parte da população, e a cidade foi totalmente saqueada, parcialmente destruída aí por Apolônio. Seus muros foram derrubados, né? No local do antigo palácio do rei foi construída uma cidade chamada cidade de Acra, e nessa cidade ele colocou moradores pagãos, com ritos pagãos, né, com uma liturgia pagã. Então ele fez um ato de atrocidade contra a cidade de Jerusalém, que até então
era sua aliada, e o objetivo era saquear, levantar recursos, porque o Estado seleucida estava em plena decadência e Antíoco IV estava falido, né? E por isso ele age desta forma. Ele permanece ali nessa cidade com uma população pagã dentro da cidade de Jerusalém, na região onde ficava o palácio, e permanece lá por 25 anos, né? Percebendo nessa convivência e com esse gesto o descontentamento da população judaica, especialmente dos religiosos mais conservadores, Antíoco age ainda de maneira mais cruel, né? Para banir e impedir esse descontentamento, ele baixa alguns decretos, né? E aí eu vou descrever com vocês quais eram essas atitudes deles. Ele cancelou todos os privilégios que seus pais tinham dado aos judeus, né? Vocês devem se lembrar desses privilégios, que um deles era de arrecadar tributos da sua população e enviar às autoridades, ter a liberdade religiosa, ter o domínio das suas decisões ali como líderes religiosos, os sacerdotes, que eram os chamados príncipes, né, e tinham esse poder e essa liberdade. Ele então resolve cancelar todos esses privilégios. Então os sacrifícios foram proibidos dos judeus, eles já não podiam oferecer nenhum tipo de sacrifício de culto a Yahvé. Os escritos sagrados foram destruídos, foram queimados, foram retirados das mãos dos judeus. Proibida a circuncisão das crianças, era uma marca do judaísmo, então as crianças foram proibidas de serem circuncidadas. Foi anulada a consagração do sábado, que para os judeus era um momento de mandamento e sagrado, então eles anularam essa consagração do sábado e anularam todas as celebrações das festas tradicionais dos judeus. A custo da desobediência dessa ordem de Antíoco, então era morte. Aqueles que desobedecessem às ordens de Antíoco, descumprissem uma dessas leis, eles seriam levados à pena de morte. Além de todas essas proibições que Antíoco decretou à comunidade judaica, ele ainda construiu por todo o território palestino, por todo o território de Jerusalém, altares, e nesses altares eram oferecidos sacrifícios de animais impuros. Eram oferecidos esses sacrifícios e os judeus obrigados a comerem carnes consideradas impuras, como por exemplo carne de porco. Então eles eram obrigados a comer carne de porco, e a população pagã ainda exigia e obrigava a população a fazer isso. Com essa contribuição, os pagãos aceleraram seus ritos religiosos, e para coroar tudo isso, ainda no ano de 167 a.C., o culto de Zeus foi oficializado e introduzido no templo em Jerusalém. Um altar para Zeus foi erigido no altar. Algumas pessoas que gostam de estudar Daniel entendem que ali é a descrição da abominação que foi levantada no altar, e carne suína era oferecida sobre o altar como sacrifício a Zeus. Os judeus ainda foram obrigados a participar da festa de Dionísio ou de Baco, o deus do vinho, o deus da embriaguez, da alegria, e do sacrifício que era feito mensalmente ao rei, porque aí Antíoco evocou para si um culto a ele, né? E
como parte desse culto, os judeus tinham que se fazer presente e oferecerem sacrifícios. Então, todo aniversário do rei, ofereciam-se os sacrifícios e adorava-se o rei. Imagine, com tudo isso, o problema que era para a comunidade judaica. Se algumas pessoas já estavam considerando, a cultura grega, o helenismo, os recursos, a vantagem de ser helênico, agora eles estavam avessos a essa posição. Embora isso era muito mais presente na comunidade judaica da Palestina, muito mais comum na região de Jerusalém, os que estavam exilados no Egito, os que estavam exilados em outros lugares, ou que tinham sido espalhados por opção própria de escolha de vida, não sofriam tão grandemente isso, mas os de lá estavam indignados. E é nesse contexto de idolatria, nesse contexto de obrigatoriedade ao culto de Zeus, ao culto pagão e às proibições do culto judaico, que se dá a chamada revolução ou revolta dos Macabeus. E aí eu convido você para a gente pensar um pouquinho sobre essa revolta dos Macabeus. Você vai encontrar essa história muito bem registrada no livro apócrifo chamado de 1º e 2º Macabeus. Lá você tem esse contexto muito bem descrito. Essa revolta, ela acontece aí por um líder chamado de Matatias. Era um sacerdote de um pequeno vilarejo da região da Palestina, chamado Matatias, que em 167, diante dessa situação, se revoltou. Matatias, depois desse primeiro ato de revolta, morre em seguida e assume a liderança dessa revolta, dessa indignação, o seu filho chamado Judas. E é de Judas, o martelo, que vem o nome de Macabeus, a chamada revolta dos Macabeus, o martelo, A família de Matatias tornou-se conhecida aí como Macabeus, a partir do próprio apelido de Judas, chamado de martelo, Judas liderou uma luta por liberdade e liberalidade ao culto judeu e travou esse confronto organizando várias guerrilhas, vários confrontos com os seleucidas. E finalmente Judas recapitulou, reconquistou a cidade de Jerusalém e o templo, e expulsou as tropas sírias da região de sua cidade em Jerusalém e reconquistou a cidade, reorganizou o culto, expulsando os sírios, expulsando os seleucidas da cidade de Jerusalém. Morre Judas, mas mesmo com a morte de Judas, o movimento não cessa. A sua família, os seus irmãos continuam essa revolta e continuam esse comando. Aí em 160 a batalha continuou sob a liderança, e já pensa, 3 anos depois, 67 até 60, 3 anos depois, a liderança ainda continuava com seus irmãos, Jonatas, Simão, ou Simeão, que conseguiu liberdade política para os judeus aí em 142 depois ou antes de Cristo. A história do reinado dos Macabeus, também conhecida como dinastia Hasmoneana, dos Hasmoneus, nome proveniente de Hasmon, que era um parente antigo, um parente primitivo, se tornou, nesse contexto que a gente está vendo, uma história de luta e de discórdia causada aí pela ambição do poder, porque uma vez reconquistando Jerusalém, uma vez reconquistando o culto, reconquistando parte da Palestina, também passou-se a ter aí uma discussão e uma disputa pelo poder. Então esse período
dos Hasmoneus ou Hasmoneanos, a gente vai ter a semelhança do período anterior, né, com Jeshua, com Menelau e com outros sacerdotes brigando pelo poder, também com o período Macabeus não vai ser diferente. Nós vamos ter aí uma disputa e uma briga pelo poder. Os objetivos políticos dos Ramonianos, ou Hasmoneanos, alienavam muito dos religiosos judeus. Os descendentes dos Hasmoneus, os Hasmoneanos, tornaram-se lá na frente o grupo que nós conhecemos como o grupo dos saduceus. Então são dos Hasmoneanos, ou da família de Hasmoneu, que descendem os saduceus. Guarde bem esse registro aí da história, porque depois nós vamos conhecer como criam, o que pensavam e quais eram as ações dos religiosos saduceus. Os sucessores dos judeus, devotos que se opuseram aos Hasmoneanos, também conhecidos aí como um grupo que foi denominado de Hasidim, ou Residim, que significa os santos, os puros. Desse grupo dos Hasidim vão surgir o grupo dos fariseus. Então nós temos os saduceus brigando pelo monopólio do poder, e nós vamos ter aqueles que se opõem aos Hasmoneanos, que são esses puritanos, vamos chamar assim, que vão dar origem ao grupo dos fariseus. Após, no ano de 63, após Pompeia ter conquistado a Palestina, aí os romanos permitiram que governantes vassalos nativos da própria terra assumissem cargos de autoridade, de representatividade, até o ponto de poder controlar, como por exemplo a Palestina. Foi nesse período que Herodes tem o privilégio e a conquista, né, e o direito de se tornar o Herodes, chamado o Grande, e que controlasse toda a Palestina. E isso se deu de 37 a.C. até 4 depois de Cristo. Foi seu pai Antipas, um político, digamos, astuto, inteligente, né, que havia ganho o apoio dos romanos e foi capaz aí de manipular as coisas ao ponto de colocar Herodes como esse governante sobre a Palestina. Você, conhecendo bem a história dos romanos, de como eles saem de um pequeno vilarejo, se tornam uma república e depois com os seus generais vão se tornando esse grande império, se você se aprofunda lá, você vai entender melhor. Mas nesse período aqui dos saduceus, dos Seleucidas, dos Ptolomeus, né, dos príncipes líderes nativos da terra, depois com a conquista dos romanos, eles vão conquistando esse privilégio, pela forma até republicana dos romanos, e aí nós temos esse contexto aqui do surgimento de Herodes, conquistado e conseguido aí pelo apoio de Antipas e o apoio dos romanos, colocando Herodes como governador ou como regente da Palestina. Herodes, por outro lado, se tornou um político e um governante eficiente, inteligente, e durante o seu período ele providenciou subsídio, inclusive alimentos, grãos, vestimentas gratuitas durante os tempos de fome, e deu início a vários projetos. A gente falou isso anteriormente quando falamos dos romanos, há vários projetos de construção, dentre os quais o mais notável foi a reconstrução do Templo de Jerusalém. Não só a reconstrução do Templo de Jerusalém, mas o embelezamento do próprio Templo de Jerusalém. Então, depois de
destruído ali por Antíoco. Então ele foi restabelecido e reconstruído por Herodes o Grande, né? E trazido de volta toda a liberdade aos judeus de cultuarem no templo de Jerusalém. É nesse templo que nós temos lá o contexto da chegada de Jesus, da purificação do templo, do lugar onde os discípulos também por várias vezes iam lá para adorar e para celebrar e também propagar a mensagem do Evangelho trazida por Cristo Jesus, ou Ele mesmo sendo a mensagem do Evangelho. Embora Herodes ocasionalmente frequentasse o culto judeu, e por ter essa tradição judaica, muito dos seguidores, entendendo que Herodes poderia ser o Messias, é nesse contexto da ascensão de Herodes que vai surgir a nascer o chamado grupo dos herodianos. Então grave isso também, porque mais tarde nós vamos saber e conhecer também sobre o grupo dos herodianos, que embora fosse considerado um grupo religioso, não era um grupo devidamente religioso, mas era um grupo que considerava e valorizava a posição de Herodes como governador e até como possível Messias. Mas Herodes não era uma pessoa muito fácil, né? Embora frequentasse o culto judaico, ele não era um judeu religioso, né? Embora participasse das liturgias dos cultos ou das celebrações, ele não era um judeu religioso. E por parte da população judaica até passava a ser odiado, né? Havia um certo receio à postura e à forma como Herodes governava a Palestina. Ele era também uma pessoa profundamente atormentada, né? E quando a gente fala desse atormentado, é porque ele tinha uma sensação profunda de insegurança, de medo. Muito interessante quando a gente conhece líderes da história que se parecem fortes, mas são inseguros. Por exemplo, na história do povo israelita, nós temos o primeiro rei Saul, primeiro rei de Israel, um homem profundamente inseguro. Então, alguns consideram hoje nas suas mensagens, nos seus argumentos, tem um livro muito interessante escrito, chamado, agora vai me fugir o nome do livro, mas que fala sobre a síndrome de Saul. E a síndrome de Saul, ela estava fundamentada nessa insegurança do rei Saul, que o levou a se tornar perseguidor de Davi, e com medo de perder o trono, com medo de perder a liderança, com medo de perder a sua autoridade. Então, eu lembrando do livro ainda na aula, eu prometo trazer para vocês. Se não, na próxima aula eu vou lembrar do nome do livro e apresento a vocês. Mas ele, por ser uma pessoa extremamente inseguro, ele assassinou todos os da sua família, ou vamos dizer, todos aqueles que se opusessem a ele, porque ele entendia que podia ser uma oposição a ele, ele matava todas essas pessoas, incluindo algumas das suas esposas, né? Parte das mulheres que eram de Herodes, ele mandou matar também alguns filhos, né? A crueldade de Herodes com criança, muito bem registrada aí nos evangelhos, porque foi nesse período que ele mandou matar as crianças da faixa etária que seriam da idade de Jesus. Com medo de Jesus ser esse Messias aceito pelo povo, o rei que viesse tomar o seu lugar, então ele manda matar todas as crianças. Então, pela sua insegurança, ele se tornava uma pessoa atormentada e um assassino de todo e qualquer opositor, ou que na sua imaginação pudesse ser sua oposição. Os filhos de Herodes não tiveram a mesma habilidade do pai de herdarem ou de gerenciarem e administrarem o seu grande império,
E aí, por não terem estas mesmas habilidades, apenas parte deles, né, consideraram e foram bem sucedidos no seu reinado. Vamos ver alguns desses, alguns desequilibrados, não vou dizer igual ou a semelhança do seu pai, mas piores até do que ele mesmo. Arquelau, você tem esse registro do governo de Arquelau em Mateus capítulo 2, do verso 21 até o verso 23, ele governou a Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes, chamado Herodes Antipas, que você tem esse registro aí de Marcos, capítulo 6, do verso 14 ao 29, herdou os territórios da Galileia e da Pérsia, né? E depois nós temos Herodes Agripa I, neto de Herodes, foi o grande, né? E foi ele que assassinou o apóstolo Tiago e aprisionou Pedro, né? Herodes Agripa II foi o filho de Herodes Agripa I, e foi esse Herodes Agripa que ouviu a defesa do apóstolo Paulo, né? As defesas, quando você tem esse registro em Atos capítulo 25 e do verso 26 por diante. Então ali você tem o registro no livro de Atos dos governadores, você tem de Félix, você tem de vários outros, mas você também tem a presença de Herodes Agripa. Esses foram os filhos aí de Herodes. Arquelau perdeu o cargo em virtude da anarquia e foi substituído aí por governadores romanos que governaram por pouco tempo. Um deles, bem conhecido no registro bíblico, porque ele perdeu esse domínio, era Arquelau, perde para Pôncio Pilatos, né? Que foi o que ouviu as acusações dos judeus contra Jesus. Os atos dos governadores Félix e Festo, aí também que participaram do julgamento das acusações dos judeus contra Paulo. Então você tem aí a presença de Pôncio Pilatos, de Félix e Festo, aí como substitutos de Arquelau. Próxima aula nós vamos convidar você para estudar o mundo social, né? A sociedade judaica. Dentro desse período do Império Romano, já bem mais próximo aí da chegada de Jesus Messias, vamos conhecer um pouco da comunidade judaica, quais eram as línguas faladas nesse período, como se organizou a sociedade judaica. A gente vai retomar ali como o surgimento dos grupos religiosos daquela época, como dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes, surgimento dos essênios. Então, a sociedade e a religião judaica, nós vamos estudar na próxima aula. Então, até semana que vem, quando a gente vai estudar esse mundo social, a organização da sociedade judaica. Não perca, é muito importante que você siga nessa sequência para você poder compreender, e quando a gente chegar lá nas explicações dos livros, né, de Mateus, Marcos, Lucas, registro de Atos e tudo, você tem essa consciência histórica e possa fazer uma leitura mais ajustada do Novo Testamento. Até a próxima aula.